Mas tem as intenções por trás disso, né? E se realmente está surtindo efeito, né? Esse que é o problema. Em tese, um dos efeitos deveria ser baixar o dólar. Não está lá ainda das melhores maneiras, né? Não dá mais para saber quando que a gente vai poder ir para o Paraguai. Que triste isso. Mas faz parte, né? Viver nesse mundo maluco. E hoje a gente vai migrar um pouquinho, vai para o outro lado da economia, vamos falar assim. Não é bem o outro lado, mas um outro prisma da economia, né? A gente viu a economia num contexto mais global. Agora a gente vai começar a buscar mais setores, vamos fechar um pouquinho essa ótica para complementar o nosso entendimento básico sobre o funcionamento da economia. Claro, a macroeconomia depende muito mais de políticas de governo, né? A microeconomia a gente até tem um pouquinho mais de influência, pode ter um pouquinho de participação se a gente participar de entidades setoriais, mas mesmo assim a gente ainda é dependente de um coletivo de agentes econômicos, né? Felizmente a economia é o envolvimento desse coletivo de agentes. A gente não tem como se isolar nesse mundão, né? Vamos falar assim. Então vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Então, falando hoje, o início da microeconomia, uma introdução sobre essa figura da microeconomia, né? Então, microeconomia, vamos para um conceito bem direto. Área do conhecimento da economia. Cadê o meu mouse aqui? Peraí. Meu marca-texto. Área do conhecimento da economia que se preocupa com a eficiência na alocação dos fatores de produção, as quantidades de bens e serviços, ofertas e demandas, preços absolutos e relativo dos bens e serviços e a otimização do recurso orçamentário de cada agente econômico. Eficiência na alocação dos fatores de produção, quantidade de bens e serviços, oferta e demanda, preço absoluto e relativo de bens e serviços, e a otimização do recurso orçamentário de cada agente econômico. O que a gente está pensando, ou o que o Lacombe trouxe nessa conceitualização de microeconomia? Ele traz uma visão que a microeconomia é um pouco mais. Não é fechada, não é a palavra não seria fechada, mas seria um pouco mais isolada. Eu vou analisar um determinado setor, um determinado tipo de produto, como que os agentes econômicos que estão operando nesse setor estão se comportando para
maximizar a sua produção, ofertar os produtos e como que o mercado reage a essa oferta de produto. Então, a microeconomia acaba sendo muito mais algo setorial, diferente da macroeconomia, que a gente via a, a economia como um conjunto mais complexo de agentes, né? Então, Lacombe, ele traz essa conceituação. Então, vamos começar a pensar nessa figura. No mundo de hoje, entender de economia e compreender como os mercados funcionam e suas reais dimensões, problemas e implicações em termos de bem-estar social, econômico e político, nos auxilia bastante em todo o processo de tomada de decisão. Verdade isso? Compreender como funcionam os mercados, sua real dimensão, problemas existentes nesse mercado, ajuda a gente, pensando como gestores, a escolher que caminho que a gente vai seguir. Vocês concordam com essa afirmação? E agora? Sim. Sim, por quê? Pensem em vocês atuando no mercado de eletrônicos. Só pense vocês gerente da Phil, que fica aqui na região, né? Será que está bom para o mercado de eletrônicos? Será que não está? Eu acredito que sim, porque com o aumento do home office a pessoa busca um aparelho de telefone melhor até o computador. Ó, esse é um contexto social que está envolvido, né? O pessoal está tendo que ficar em casa. Opa, mas tem a gente não, né? Tem influência da área econômica também nessa decisão? Que eu vou ter que levar em consideração? Aí a gente tem que pensar, puxa, da onde vêm esses componentes eletrônicos? Como que De quem são será, usados? né? Hã? De quem será que vem? Infelizmente, são eles os maiores produtores, né? Na verdade, a gente costuma falar muito da Índia, mas ali pega todo aquele conjunto de países que a gente vê lá nas aulas de história como os tigres asiáticos, né? Então, Taiwan também tem essa influência, tem um conjunto de países ali, mas eles vêm baseados no dólar, não tem esse problema? Opa, então eu começo a ter também outro peso que vai influenciar na minha decisão. E até mesmo o político. Ah, vai ter algum benefício? Existe benefícios para o meu setor? Não existe? Tanto benefícios, incentivos financeiros, quanto incentivos fiscais. Tudo isso faz com que a gente comece a pensar como é que a economia do nosso setor está funcionando e assim a gente consegue começar a planejar o funcionamento da nossa entidade. Ah, então quem é mais útil para o gestor de empresa? A micro ou a macroeconomia? Olha que pegadinha essa, né? Acredito que os dois é interligado. Isso mesmo. A gente não tem como isolar um do outro. Porque a microeconomia vai depender
de toda uma decisão, de todo um contexto global para o funcionamento dela. Então, por isso, a gente, como gestor, tem que entender um pouco da micro e da macroeconomia. Porque a gente só vai conseguir entender o nosso mercado, o nosso setor empresarial, se a gente conseguir também colocar esse setor dentro de um contexto global. Qual vai ser a evolução desse contexto global? Então, o mercado possibilita enxergar entre outras variáveis ou relações que não se encontram apenas no campo da economia. Ué, verdade isso? A gente acabou de falar alguns exemplos. Alguns saíram da área econômica? A própria, quando o Ellen falou do home office, ali não era problema econômico. O que é? Problema sanitário, né? Problema de saúde. Então, a própria microeconomia, o mercado, busca enxergar essas diversas possibilidades, relações que vão interferir no seu funcionamento. Então, hoje a gente tem duas principais formas de organização econômica, né? A gente já viu isso lá nas primeiras aulas e agora a gente começa a retomar esse contexto, porque influencia no funcionamento da microeconomia. A primeira, mercado aberto, descentralizado, mais conhecido como o capitalista, né? E o segundo, uma economia planificada ou centralizada. Dá para chamar, não é o ideal, mas do tipo socialista. E esses dois funcionamentos fazem com que os setores econômicos, os mercados, funcionem de modo diferente. Quem, quem será que é mais eficiente para as organizações? Aonde será que as organizações conseguem prosperar mais? Ah, eu acho que depende, né? Porque a China tem um monte. Como é a palavra? Cuidado, cuidado. A China é um excelente exemplo, mas a gente tem que tomar cuidado com posições entre posição política e posição econômica. E a China, existe uma dualidade nesse ponto, porque a posição política dela é socialista, né? Regime político socialista. Mas o regime econômico dela, será que ainda permanece com as características socialistas? Com certeza não. Não. Eles perceberam que isso não dava certo. Então, até a década de 80, né, a economia da China não era uma potência, porque ela tinha o pensamento de uma economia planificada. Depois, o que ela fez? Abriu suas fronteiras. Se transformou em uma economia de mercado. E funcionou muito bem, né? Mas na maioria, ou todos os países desenvolvidos, vamos falar assim, a gente encontra qual tipo de economia? Né, de mercado? Sim, Ela é mais eficiente. A liberdade dos agentes econômicos torna as economias mais eficientes. Então, os países tendem a se organizar dessas duas formas, ou possuem algum sistema intermediário entre elas. Aí eu volto a lembrar vocês, não existe nenhuma economia plenamente aberta
ou plenamente descentralizada, nem também a centralizada até a gente pode falar que tenta existir, que seria o mais próximo da Coreia do Norte, mas ela também depende de outras economias. A maioria é um sistema intermediário. Podem ver que todos os países têm a intervenção governamental nesse processo econômico. Alguns de maneira bem menos incisiva e alguns de maneira mais incisiva. Então, outra questão importante, além de conhecer essas formas econômicas com que a gente tem no mercado, existentes no mercado, é a esfera do estudo econômico. Então, outra questão importante que surge na esfera do estudo econômico diz respeito à distinção entre a preocupação entre a macro e a microeconomia. Então, vale salientar que, embora aparentemente elas são separadas, né? Pergunta que eu acabei de fazer, ambas têm o mesmo objetivo: o sistema econômico. Então, posso ser especialista em microeconomia? Posso. Me dedicar às ciências econômicas, virar economista e me especializar em microeconomia, mas eu não vou conseguir atuar pensando somente em microeconomia. Ou o contrário, não vou conseguir ser um bom macroeconomista se eu não pensar também na figura da microeconomia. Então, quem seria o auge do macroeconomista? Ministro da Economia. Será que ele consegue se desvincular da microeconomia? Não. Justamente, por mais que elas pareçam separadas, a influência da microeconomia dentro desse conjunto maior macroeconômico é muito grande. Então é importante que a gente conheça ou tenha essa figura do estudo econômico na nossa cabeça, o conhecimento das duas esferas. E como já vimos, a microeconomia trata do componente das unidades econômicas, enquanto a macroeconomia aborda o conjunto inteiro do projeto econômico. Então, para tanto, a gente tem algumas abstrações a serem feitas. Como que funciona uma economia de mercado? Então, as economias de mercado podem ser analisadas por dois sistemas: sistema de concorrência pura, sem interferência nenhuma do governo, e o segundo, o sistema de economia mista, onde existem interferências de um governo. Num sistema de economia pura, ou perfeitamente competitivo, como predominava os laissez-faire. Nesse tipo de organização, milhares de produtores e milhões de consumidores têm condições de resolver seus problemas econômicos fundamentais. Eles, a relação entre produtor e consumidor. O que e quanto, como e para quem produzir são definidos por essa relação. E é guiado, igual a gente já falou lá atrás, como se existisse uma mão invisível conduzindo esses agentes econômicos. Então, isso sem necessidade nenhuma de intervenção do Estado. Nosso cenário.
É assim? Não, Brasil. não. E a gente atuando aqui, nossas empresas, nossos consumidores, são livres para essa negociação? Não, né? Existem regulações de mercado. No entanto, a gente viu todo um sistema para tentar controlar essa figura de preços, né? A figura da inflação, e que é bem delicado. Já na economia pura, não existiria essa necessidade. O sistema se regularia sozinho. Na teoria, esse processo funcionaria muito bem, né? Se as pessoas, todas as empresas tivessem condições livres de negociação, tanto de quanto eu recebo pelo meu trabalho, quanto o pagamento sobre um determinado produto. Mas não funciona bem assim, né? O capitalismo não permite isso. Existem restrições naturais do ser humano nesse processo de negociação. Então, no contexto discutido, podemos dizer que o laissez-faire é a base da filosofia do liberalismo econômico, que advoga a soberania no mercado sem a intervenção do Estado. Então, quando vocês escutam alguém falar que é um liberal, a ideia dele seria que a economia deva ser de concorrência pura. Vocês devem imaginar de quem eu estou falando, né? Quem se diz liberal? Ninguém? Que vocês lembrem? Nosso presidente? Ah, Não não lembro. conhece muito bem disso, né? Ele acho que não tem muita noção do que é ser liberal, mas alguém de confiança dele se diz liberal. Ah, o Guedes. O Paulo Guedes, ele se diz. Na verdade, ele fala até neoliberal, né? Mas será que ele está conseguindo implementar essa filosofia neoliberal dele? Ou a filosofia do liberalismo econômico? Não tá, né, gente? No entanto, promessas de campanha ele falava: vamos privatizar as estatais. Isso faz parte desse processo de liberalismo econômico? Faz. Faz. No liberalismo econômico, a gente não tem o Estado intervindo em processo nenhum. E o nosso modelo não é o descentralizado. O nosso é um misto, né? A gente é invenção. Então, nesse modelo, o Estado deve responsabilizar-se mais com questão de justiça, paz, segurança, relações diplomáticas e deixar o mercado resolver as suas questões sozinho, suas questões econômicas fundamentais por meio da sua autorregulação. Então, a gente já viu ali que é um pouquinho complexo esse processo. Contudo, diante desse sistema econômico, existem algumas críticas.
As mais frequentes no meio econômico são grande simplificação da realidade. É verdade isso? É muito simplista a gente pensar que o mercado vai ter essa capacidade de se regular sozinho? Não é uma abstração muito grande de pensamento? Por isso que eu comento para vocês que não existe um país totalmente liberal, né? Totalmente livre. Então, é um pensamento, na essência, uma simplificação da realidade muito grande, que não consegue funcionar por alguns fatores. Outro fator, nem sempre os preços são livres. Então, ao sabor do mercado. Existem fatores que interferem na figura desse preço. Exemplo, força dos sindicatos interferem em preço? Lembrando que mão de obra é a base para a produção, não é? É, E existindo essa mão de obra sendo, não sei se o termo certo seria protegida, não sei se seria o melhor termo, mas com o auxílio de sindicatos, isso não vai permitir uma livre negociação de preço de mão de obra contratada para produção. Isso vai interferir de modo direto nos preços. Vocês concordam com isso? eu concordo. Vejam sindicatos fortes. Eles têm poder de barganha perante as empresas? Sindicato de metalúrgico, sindicato dos bancários. Eles conseguem interferir nessa negociação, né? E isso tem um ônus para as empresas. E todo o ônus que a empresa vai ter, ela vai fazer o quê? Repassar para o consumidor. Então a gente tem essa figura. Outro ponto, o poder dos monopólios e oligopólios. Quem que é monopólio mesmo? O que é um monopólio? Esqueci. Mono quer dizer o quê? Algo exclusivo, no caso? Algo Eu não exclusivo. lembro. Um setor exclusivo para um agente econômico. No Brasil, por exemplo, o monopólio é proibido. Mas seria uma empresa dominar um único mercado, um único tipo de produto onde só ela consiga vender. E a figura do oligopólio. O oligopólio é quando tem um grupo de empresas unidas dominando o mercado. Isso faz com que exista interferência nos preços. Então se eu quero ter uma economia chamada de liberal, o que eu vou precisar? Combater também monopólio e oligopólio. E outra figura, outro possível exemplo dessa interferência nos preços, intervenção do próprio governo. Como? Gerando imposto
ou gerando subsídio, tarifas e preços públicos, políticas salariais, congelamento e tabelamento de preço e política de câmbio, onde ele tem essas interferências de maneira direta, né? Só que olha como daí é complicado fazer a macroeconomia em um sistema totalmente liberal. Como é que eu vou garantir uma boa distribuição de renda? Vocês lembram lá dos planos, né? Os planos econômicos, a gente tem dentro a área social. Se eu não conseguir estipular uma política de salários, não começa a se tornar um complicador, hein? Não começa a realmente existir um pouquinho de necessidade da intervenção do Estado? Então, fatores como esses fazem com que a economia aberta seja alvo de críticas. Então, o mercado sozinho não promove a perfeita alocação de recursos. Em países mais pobres, que querem se desenvolver, o Estado precisa apresentar uma infraestrutura básica. Precisa ter a figura do transporte, dos meios de ligação entre as cidades, as estradas, telefonia, própria parte de siderurgia, parte de portos, hidroelétrica, preferência por usinas mais sustentáveis, né? O que exige alto investimento e que vai gerar somente retorno a longo prazo. E tentar passar essas figuras para o poder privado não se torna tão atrativo. Por quê? Retorno no longo prazo, que vai acabar afastando um investimento de quem tem dinheiro. Concordam com isso? Faz sentido para vocês? Hoje a gente tem um monte de rodovia pedagiada. Por que as empresas aceitaram essas rodovias? Para ter uma melhor infraestrutura de transporte? A ideia do governo é para melhorar a infraestrutura, mas por que eu, empresa, aceitei ou posso aceitar essa rodovia? Eu tive que construir ela do zero, nesses casos aqui do Brasil? Não, Não. muito. E se for pensar no Paraná, então, não teve nem os investimentos prometidos, né? Por exemplo, a 277, contrato de muitos e muitos anos, eu acho que eu era criança ainda, quando foi privatizada aquela porcaria. E Tá lá até hoje. tá, promessa para duplicar tá só no papel até hoje. E por quê? Porque o investimento é muito alto. Então acaba tendo um investimento do setor público. Então, diante dessa realidade, a gente pode afirmar que a atuação do governo se justifica com o objetivo de eliminar as chamadas distorções alocativas, ou distorção na alocação de recursos, e distributivas,
e assim promover a melhor qualidade de vida da coletividade. Então, setores que são essenciais para um bem-estar de uma nação, de uma sociedade, muitas vezes necessitam da intervenção do Estado nessa alocação e distribuição de recurso para que esses serviços sejam prestados. Porque senão agentes econômicos privados não vão aceitar fazer esse tipo de atividade. Ah, professor, mas por quê? Por que que esses setores privados não aceitam as atividades? Setor privado, quando entra em um mercado, ele entra basicamente para um objetivo específico, né? Qual que é? Lucro. Ter lucro. Gente, abre empresa, quem tem empresa, quem vai abrir empresa, ou empresa que vem do exterior, vem com o mero objetivo de obter lucro. E eu vou me posicionar em um mercado que não seja rentável, que não seja lucrativo? Não, né? Não faz sentido. Racionalmente, não faz sentido para o agente econômico. A racionalidade econômica é sempre a gente ter o máximo de retorno possível pelo menor volume investido, o que impede que a gente faça adoções nesses setores, ou que a gente tenha dificuldade nesses setores, né? Quem vai querer construir uma usina? O investimento é altíssimo. Quanto tempo eu vou demorar para ter o meu retorno? Ou eu vou construir uma siderúrgica? O investimento também é altíssimo. Por que eu vou investir? Então, existem essas dificuldades. E quando investem, acabam abusando na figura do preço, né? Então, isso a gente pode entender, ou essa distribuição e alocação de recursos vai acontecer da seguinte forma: o mercado sozinho não promove uma perfeita distribuição de renda, pois as empresas estão preocupadas com a maximização do seu lucro e não com questões de distribuição. É esse o pensamento da empresa, não é? Então, o mercado não vai conseguir funcionar plenamente sozinho. Segundo, o governo atua sobre formação de preços, principalmente no Brasil, né? Via impostos. Mas também tem interferência, subsídio, tabelamento até não existe mais, é tanto esse problema, e fixação de salário mínimo. Nossa, salário mínimo é um problema para isso, professor? Sim. Por que que a gente não consegue ser tão eficiente na área produtiva como a China? Qual a característica do trabalho chinês? Porque mais eles pagam menos e contratam mais. O salário é, ó, como dizia o professor Raimundo, né? Salário, ó. Eu vou produzir, eu empresa. Vou preferir o Brasil, que tem um. Por mais que o salário mínimo aqui também é ó, né? Tem um salário mínimo, eu posso produzir na China, que não tem essa figura. Vou escolher quem? Ah, eu vou para onde me dá mais lucro. Então, isso dificulta
a figura da implantação do livre mercado. Ele também atua no fornecimento de serviços públicos. Então, a gente tem a figura do governo atuando em algumas atividades e também como complemento da iniciativa privada. São os 4 principais fatores que interferem nessa alocação e distribuição dos recursos entre os agentes econômicos. Então, a outra forma que a gente tem de economia é o quê? O sistema da economia centralizada. Então, a gente falou primeiro aqui o sistema da livre concorrência, né? Então, o sistema sem interferência do governo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a economia centralizada, onde a forma de resolver os problemas econômicos fundamentais acaba sendo decidida por uma agência ou um órgão central de planejamento e não ocorre pelo mercado. Então, os preços são determinados pelo governo e que normalmente subsidia fortemente os bens essenciais e taxa os bens considerados supérfluos. Será que o Brasil já teve um pouco disso? E agora? Será que o Brasil já teve um pouquinho dessa característica de economia mais fechada? Ninguém arrisca? Eu acho que não. Não vai ficar, não. Teve. Na época de Vargas? Não, depois. Então, não Por sei. incrível que pareça. É muito mais próximo do que a gente imagina. Aonde será que teve isso? No Collor, não foi? Teve. Collor foi o final desse período. Começou lá na ditadura militar, passou daí pelo processo ali da democratização, né, vamos falar assim. Aí pegou o período Sarney e veio a terminar no período Collor, onde existia fortemente a regulação do mercado, taxação de preço, inclusive restringindo a entrada de agentes econômicos. Se vocês jogarem no Google aí, vocês vão encontrar lá notícias sobre fiscal do Sarney. Você podia ligar para a Sunab, olha só, ligar para a Sunab e denunciar que tinha gente vendendo acima do preço. Engraçado isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum encarte para vocês. Essa é a vantagem da aula online, que a gente tem internet livre, diferente da sala de aula, né?
Olha lá, ó. Como era legal esse período. Primeiro que as roupas eram de uma elegância, né? Se a gente parar para olhar. Mas olha que bacana. Esse estabelecimento foi interditado pela Sunab por ter praticado preço acima do autorizado. Brasil, gente. Tinha esses bottoms. Eu sou fiscal do Sarney. A velharada que ia para o mercado podia denunciar. Isso é uma típica característica de economia centralizada, né? Era uma tragédia. Fiscais do Sarney fechavam supermercados. Ó, a falta de produto na loja decorre de alguns fornecedores ainda não adequarem seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. Resquícios de uma economia centralizada que passou pelo Brasil. Então, quem que era o nosso órgão de controle nesse período? Claro, além do Ministério da Economia, tinha um agente de fiscalização, né? Essa Sunab. Então, o preço era determinado pelo governo. E a gente ainda tem resquícios desse processo hoje. A tributação ainda vem nesse pensamento, subsídio de bens essenciais e o taxamento de produtos supérfluos. Então, um produto que seja considerado não essencial à vida, o imposto é lá em cima. Produtos que sejam essencial à condição de vida da sociedade, tem taxa de tributos mais baixa. Resquícios ainda desse período, tá? Então, com relação ao lucro, uma parte vai para o governo e outra parte é usada para investimento nas empresas, dentro das metas estabelecidas pelo próprio governo. Então, as empresas tinham que sofrer reinvestimento para poder aumentar ou melhorar o desenvolvimento das suas atividades. E a terceira parte, dividida entre administradores e trabalhadores como prêmio pela sua eficiência. Então, se o governo considera que a indústria, que uma determinada indústria, seja vital para esse país, essa indústria ou esse setor vai sofrer ou vai se beneficiar, né, não sofrer, por subsídios, mesmo que aparentem ineficiência na produção ou prejuízos. Então, o Estado acaba intervindo de maneira muito significativa, controlando o funcionamento, a oferta de produto e, consequentemente, a demanda de produto. Aí elimina totalmente a livre concorrência. A concorrência vai funcionar de acordo com a vontade do governo, ou com o que o governo idealizar como certo. E para entender essa relação, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado. O que é o mercado? Então, todos os dias escutamos ou lemos algo que trata do mercado. Só a gente abrir jornal, ligar a televisão, sempre a gente está escutando falando, né?
como anda o mercado? Não é o supermercado, né, gente? Como está o desenvolvimento do mercado? Opa. Então, portanto, não é nada distante do dia a dia e, pelo contrário, acaba sendo algo cotidiano da nossa vida, o elemento mercado. Então, Pink e Rubenfeld dividem as unidades econômicas em dois grandes grupos, de acordo com as suas funções dentro do mercado. Então, quem compõe o mercado? Compradores e vendedores. Faz sentido? Isso representa o mercado na sua essência? Vamos pensar no mercado de roupas. Existe mercado de roupa. Se ninguém tiver à procura de roupa, é estranho, né? Falar que ninguém vai procurar roupa, né? Só se a gente estiver num país nudista, mas eu não conheço. Mas existe? Não, né? E existe mercado sem a figura desses vendedores? Também não. Então, são dois elementos chaves para essa realidade econômica, para a existência do mercado. Então, mas qual a relação desses termos com o mercado? Então, a relação é direta, uma vez que cada mercado existe um grupo de compradores de um lado e do outro lado um grupo de vendedores. Compradores é o pessoal que está do lado da procura e os vendedores são aqueles que estão do lado da oferta. Então, vendedores de bens, serviços ou recursos que estabelecem contato e realizam transações entre si. Perceberam que o mercado traz dois elementos para uma lei essencial da economia? E a gente vai entrar nessa lei, que é a oferta e demanda. Então, a intermediação de compradores e vendedores dá origem à figura dos mercados. Sem ela, não funciona. Sem esses dois lados, não existe mercado. Então, o lado dos compradores é constituído tanto do consumidor, que são compradores de bens e serviços, quanto empresas, que são compradores de recursos, matéria para produção, para industrialização. Então, trabalho, terra, capital e capacidade empresarial, utilizada na produção de bens e serviços. E do outro lado, a gente vai ter os vendedores, constituído pelas empresas que fazem essa venda de bens e serviços aos consumidores. E os proprietários de recursos, então quem tem trabalho, terra, capital, que vendem ou arrendam para empresas em troca de remuneração. Então, esses dois lados são essenciais para o modelo microeconômico e para o funcionamento da microeconomia. O mercado vai ter, de um lado, os compradores e, do outro lado, os vendedores. Então, quem produz, os vendedores, e quem compra, os consumidores,
fazem esse processo de movimentação dos mercados. Então, por extensão de mercado, devemos entender os seus limites, tanto geográfico quanto em termos de variedade de produtos que neles são oferecidos. Porém, percebemos que, em algumas situações, o mercado falha nessa tomada de decisão, nessa maneira de interação entre compradores e consumidores. Quando isso ocorre, preciso que o Estado faça a intervenção no sentido de ajudar esse processo. Então, podemos afirmar que o mercado é, ao mesmo tempo, o meio mais simples e o meio mais complexo para a alocação de recurso. Esses dois lados sempre se entendem perfeitamente? Compradores e consumidores? O que vocês acham? Nem sempre, né? Às vezes existem problemas de relacionamento nesse processo de transação entre as duas partes, entre os dois setores. Setores não, né? E isso demanda o volume não, a intervenção do Estado para ajustar essa relação. Então, por isso, ele é considerado algo simples, mas ao mesmo tempo algo delicado de se manter estável. Então, que história é essa de o meio mais simples e o meio mais complexo para a alocação de recursos? O que isso significa? Significa que, mesmo em situações de livre mercado, há ocasiões em que este não é capaz de fazer de maneira eficiente o processo de alocação e distribuição dos recursos. Diante dessa constatação de um mercado não funciona contento, contamos com a regulação a fim de proporcionar uma eficiência econômica. Como a gente tem a relação de vários agentes nesse mercado, muitas vezes a maneira com que eles estão interagindo não é a melhor e o Estado pode interferir para que esse processo melhore no seu funcionamento, no seu desenvolvimento. Mas, afinal, qual a definição de mercado e como encontrar essa eficiência econômica? Então, muitas pessoas pensam que o significado dos termos oferta e demanda são sinônimos na ciência econômica. Será que é? Termos oferta e demanda são sinônimos? Não. E quando debatem temas como saúde, transporte, pobreza, moradia, costumam afirmar que tudo isso se refere apenas à questão da oferta e demanda. E não é. Outras, menos informadas, costumam ainda usar e abusar dessa informação, tornando a oferta e demanda numa espécie de lei inviolável sobre o qual nada pode ser feito, a partir do qual tudo pode ser explicado. Será que a lei da oferta e demanda, a relação entre compradores e consumidores, é realmente uma lei inviolável? Que não dá para ter intervenção? Que não dá para ser
não é mutável, não dá, a lei em si não muda, né? A lei não pode sofrer processo de mutação, mas não pode sofrer interferência Não. na lei da oferta e demanda. Será que não dá para sofrer interferência? Não, dá pra sofrer interferência. Ah, Ao contrário. ela não é algo engessado, né? Muita gente tem na cabeça que esse processo é rígido, mas não, nem tudo funciona plenamente sobre a lei da oferta e demanda. Temos outros fatores intervindo. Então, em se tratando de microeconomia, os economistas recorrem ao conceito de demanda para descrever a quantidade de um bem ou um serviço de uma família ou empresa que decide comprar a um dado preço. Entretanto, a quantidade demandada de um bem ou serviço refere-se à quantidade desse bem ou serviço que os compradores desejam e podem comprar. Então, se a gente observar também que várias questões podem afetar os consumidores na hora da compra. Então, vou fazer a negociação entre comprador e vendedor. Vou pensar nessa negociação. Será que somente oferta e demanda vai interferir? Ou tem fatores externos? A renda interfere? Com certeza. Gosto Também. também, uma questão puramente pessoal, né? Preço, Esse eu acho que mais interfere. é um dos fatores de mais interferência, né? Que mais? Que vocês conseguem enxergar que pode interferir nessa relação? Variedade, Benefícios, talvez. benefícios, que mais? Benefício agregado, né? A gente pode falar. Que mais? Status, Sim. Necessidade. necessidade. Aí o que eu falei, status, parte do status social, pode ter inúmeros fatores que vão interferir nessa relação do que as empresas ofertam e do que os compradores desejam e podem comprar. Faz sentido isso para vocês? Então, o mercado para carros de luxo tem interferência desses fatores para a relação de quantidade de bens e serviços que os compradores desejam e podem comprar? É algo bem restrito, não é? Principalmente pela questão renda e preço. Então, a demanda tende a não ser tão alta, né? Vamos pegar. Quem pode comprar uma Ferrari? Uma demanda bem restrita vai ter esse mercado, né? Poucos. Agora, se a gente pensar em outra produção similar, vamos falar assim, um Mob, aquela coisinha feia da Fiat. Será que a demanda pode ser maior? Pode é, né? Renda, preço, até o gosto, né? Realmente, o gosto de quem tem um Mob é um gosto específico para carro pequeno.
É feio, né, gente? Mas pior que o bichinho é bom, ele anda bem. Uma vez eu peguei um alugado, nossa senhora. Peguei estrada com ele, o bichinho anda bem pra caramba. Mas é feio. Então, para a gente poder falar dessa relação, o que nós iremos fazer? Entrar na chamada teoria da demanda. E assim a gente vai dar continuidade nesse processo de entendimento do funcionamento dos mercados. Aí eu vou deixar como tema para a próxima aula. Dúvidas, perguntas, questões? Conseguiram ter uma noção das economias e como o mercado pode se comportar dentro dessas economias? Mercado dentro de uma economia fechada vai ter muito poder de mudança e, consequentemente, influência na demanda dos produtos? Não, ele é Fechado. mais controlado pelo governo. É mais controlado. A gente tem um poder muito restrito nesse processo de oferta e demanda. Mercados considerados liberais. A gente tem a possibilidade maior dos mercados se desenvolverem. Porém, existe a preocupação na relação entre o consumidor e os vendedores. Consumidores e vendedores, se não agirem em sintonia também, a gente não consegue uma eficiência nesse processo de oferta e demanda. Então, muitas vezes, a gente tem, dentro das economias, uma interferência governamental para o funcionamento, vamos falar assim, a tentativa ideal de funcionamento dos mercados. E a teoria da demanda, e depois a teoria da oferta, vão auxiliar a gente nesse pensamento de como que a gente consegue se comportar em relação ao mercado. Beleza? Beleza. Acho que foi Hoje foi tranquilo hoje. só uma aula mais light, até porque eu já vi ali que a galera vai terminar aqui, vai correr fechar o exercício para entregar, né? Já terminei o meu, pelo menos. Não ficou do jeito que eu queria, Terminou. mas Wellen, você se entregou que estava no meio da minha aula fazendo atividade. eu entreguei, eu acho que uns 2 minutos antes de entrar na aula. Ah, então tá bom. Mas a gente termina um pouquinho mais cedo hoje. Semana que vem, já falaram para vocês como vai funcionar? Não. Não. Que quinta-feira é feriado, né? Sim. Mas sexta-feira a gente vai ter aula, tá? Beleza. Salvo se a reitoria tiver alguma mudança de posicionamento, a indicação é que a gente terá aula normal na próxima sexta, tá bom? Beleza. Daí a gente avança na teoria da demanda. Deixa eu interromper esse compartilhamento. São vocês, eu fico falando aqui, vocês vendo um slide tudo rabiscado, né? Coisa feia. Então, nos encontramos, se Deus quiser, na próxima sexta. E o pessoal que não fez o exercício tem até meia-noite para terminar, né? Dá tempo. Beleza? Beleza. Show. Então tá, gente. Desejo para vocês um bom descanso, um bom fim de semana. E até a semana que vem. Obrigada, igualmente. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Brenda, Ellen. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, Ana.